Oi, aqui é a Su do canal Sunny Seixas e contei um pedacinho de nada no meu Instagram. Vocês pediram muito pra eu gravar e aí eu fiquei pensando em qual formato eu traria, qual rede social. Eu decidi deixar registrado aqui no YouTube, porque é onde todo mundo já tá acostumado a consumir um conteúdo mais longo. E também queria deixar registrado aqui. Como foi que eu aceitei Jesus? Que doideira! Eu costumo dizer que quem acredita em Deus e vive essa caminhada é doido, né? Porque as coisas que acontecem é loucura pura, mas de um sentido bom. Já queria dizer que nesse vídeo provavelmente vai ter chororô, porque eu sou extremamente chorona, toda vez que eu lembro eu me emociono muito. Se eu falar algum termo errado, alguma coisa, eu sou uma bebezinha ainda, né, nessa caminhada, então pode ser que eu me expresse de algum jeito, não sei. E então eu tô falando agora que pode ser que eu fale alguma coisa assim, mas não é maldade, né? Tô aprendendo. Pra começar, ninguém assim na minha família é cristão, que é pra igreja, assim dentro... É que agora hoje eu casei, né? Mas faz 4 meses só, morei a vida inteira com a minha mãe. Minha mãe era católica, não praticante, então assim, a gente cresceu sem referência, sabe? De tipo, ai, vamos orar antes de comer, ou vamos agradecer, sabe? Não tinha isso. Eu comecei a orar e tal por mim mesma. Então eu não tinha essa referência, assim, tipo, de um lar cristão. Meu lar não era cristão. O Joe, né, meu marido, que vocês já conhecem, no caso, ele... Amor, você já era cristão? O Joe já era e eu, tipo, eu falava, acredita em Deus, tipo, aquela coisa bem rasa, Deus não tá na igreja, realmente. Realmente, essa frase faz sentido, mas no meu caso era só porque eu não queria ir pra igreja mesmo. Mais ou menos isso, eu nunca tive uma referência. Minha primeira Bíblia eu ganhei em 2020. Quando eu voltei dessa viagem, que eu já vou explicar pra vocês, que foi onde eu aceitei Jesus de verdade. E foi aí que o Joe me deu minha primeira Bíblia, então nunca tive Bíblia, alguma coisa outra de versículo eu procurava na internet quando eu lia. Então sempre foi uma coisa muito rasa. A gente foi viajar pra fora do país, a gente foi na França, foi pra França e depois ficou uma semana na França, foi pra Portugal, depois voltou pra França, mas o negócio que pega é em Portugal. A gente foi pra Portugal pra conhecer, mas mais pra ver um amigo nosso, que é o melhor amigo do Joe. Esse amigo do Joe, ele é cristão e tal, e eu sabia que ele ia falar pra gente ir na igreja dele. E eu não queria muito ir, eu sempre tive assim aquela resistência, sabe, com igreja, pensava, não vou, que não sei o que. Então eu sempre tive essa resistência. E aí a gente foi, tipo, numa segunda, você lembra quando a gente foi a Portugal? Você foi numa segunda? Sei que a gente ficou assim uma semana, não lembro direito. E esse amigo nosso, ele trabalhava de semana, então não tinha como assim ele dar toda a atenção pra gente, então a gente foi se virando na semana e no domingo mesmo que ele foi levar a gente nos pontos turísticos e tal. Olha isso, gente, como as coisas é. Eu na época eu nem era de orar muito e tal, mas aí, como eu já sabia que esse amigo nosso ia falar pra gente ir pra igreja, eu falei assim pra Deus, ó Deus, se ele falar pra gente ir pra igreja, eu até vou, mas o Senhor não vem com esse negócio de ficar me expondo, não. Eu falei exatamente desse jeito. Quando eu falo expor, é tipo alguém vir orar por você, isso na época, né? Hoje em dia eu oro em mim mesmo, que eu amo. Mas antes, assim, hoje ainda tenho um pouco de vergonha, mas eu entendo, eu sei que é bom, beleza, é isso aí. Mas antes não, então eu pensava, Deus, por favor, não dá uma dessa comigo. Foi a mesma coisa de falar assim, Deus, faz isso. Enfim, né, a gente não tem controle sobre nada, mas eu lembro que eu fiz essa oração. Templo, né, tipo, era improvisado, hoje ele já tem espaço, né, graças a Deus hoje ele já tem espaço. Mas antes não, era bem no começo ainda, né, da igreja e tal. E aí foi no restaurante. Aí a gente chegou lá e eu nunca fui a pessoa que senta na frente. Hoje, assim, eu até sento mais pra frente, mas eu sempre fui a do fundão, a do quietinho, assim, tipo, quanto mais escondida, melhor. A gente chegou um pouquinho atrasado e tal, e aí esse nosso amigo já foi, tal, ora pelas pessoas, não sei o quê. E aí a gente foi pra ficar escondidinho, nosso amigo falou assim, tem 2 lugares pra vocês, lá na frente. Minha cara já foi no pé. Olha como é as coisas. A gente foi lá, sentou do lado. E do nosso lado tinha um casal, né? Eu falei que ia chorar, né? É porque é tão doido as coisas, né? Tipo, como Deus faz as coisas que eu fico simplesmente chocada. O que aconteceu? A gente sentou do lado de um casal e antes eu não entendia. Hoje eu entendo melhor, não tenho tanta maturidade, mas hoje, por exemplo, se alguém falar em línguas do meu lado e tal, eu não assusto. E o Espírito Santo, ele manifesta de várias formas, né? E esse casal... que é a Grazi e o Danilo, e um batia a palma, assim, e o outro dava umas risadas, tipo, muito altas. E eu com essa minha língua, e meu língua desse tamanho, eu lembro que eu pensei comigo mesma, eu falei assim, nossa, juro por Deus, eu pensei assim, nossa, mas
parece um casal de palhaço, eu não tô entendendo nada, por que que bater palma desse jeito? Me assustou, assim, eu pensei, certeza que é forçado e tal. Hoje eu tenho maturidade de não, né, o Espírito Santo se manifesta de várias formas, e daquele jeito que manifestou nele, né. Sobre o direito da palavra, eu lembro que era alguma coisa de João, e eu cutuquei o Joe e falei assim, você entendeu a palavra? Depois você me explica, porque o Joe tinha uma sabedoria melhor, não é sabedoria melhor, né? Ele entende. Eu sempre fui meio lerda, assim, por quê? Eu nunca li Bíblia, tal. Naquela época eu não lia a Bíblia. Então, hoje ainda não li a Bíblia inteira ainda. Mas hoje, se fala uma coisa ou outra, opa, já ouvi falar, eu sei qual é, ou eu vou procurar pra ler. E naquela época, que foi janeiro de 2020, não tinha nada, nenhuma base, assim, sabe? Tipo, de leitura da Bíblia. Acabou o culto. E aí, um pouquinho antes de acabar, a Grazi, que é a esposa do Danilo, falou assim pra mim, eu posso falar com você depois do culto? E por dentro eu falei, não. Mas aí por fora eu falei, claro. E eu pensando, meu Deus, eu quero ir embora. Tipo, uma resistência bizarra, assim, tipo, fiquei lá e tal. E eu tava tão assim que eu não queria estar lá, assim, sabe? Uma coisa esquisita, acho que é coisa do diabo mesmo, tipo, pra não ficar lá. E eu queria que acabasse logo ir pro nosso hotel, porque no outro dia a gente ia embora, tipo, mais ou menos cedo, e tinha que arrumar as coisas, e eu, sabe, só queria ir embora. Começou a perguntar pra gente da onde que a gente era, tal, a gente falou que era do Brasil, mas que tava só passeando, que a gente ia embora no outro dia. E aí o marido dela, o Danilo, chegou e falou alguma coisa, tipo, se tinha entendido a palavra. Aí eu falei que não, que eu nem tinha religião, então, tipo, não tinha entendido muito e tal. Daqui a pouco, ele começa a falar umas coisas, nossa, uma ressalva, né, tipo, abre parênteses aí. Não é todo mundo que sabe dessa história. No Instagram, às vezes eu falo assim, mas eu nunca falei em algum momento aí da minha vida, eu paro pra falar. Mas a minha mãe me criou sozinha, ela não sabe quem é meu pai e nem eu. Tipo, a gente não sabe quem é meu pai. E aí, na hora que ele começou a falar, tipo assim, não tinha como não ser Deus ali falando comigo. Tipo, não tinha como, gente, porque é uma coisa que ninguém sabia. E aí depois que passou tudo, o nosso amigo, tipo, eu falei assim, você conhece? Porque esse nosso amigo sabe da minha história. E aí, tipo, eles nunca tinham visto ele. Então, tipo, não tinha como não ser. Era Deus falando comigo, tipo, direto. Falou assim, você se sente sozinha, né? Por isso, papel, eu falei que eu ia chorar. Você acha que você tá sozinha? Porque você não tem pai, mas você tem pai. Eu sempre estive com você. Gente, o Joe olhou, eu lembro como se fosse agora, assim, o Joe olhou pra mim, eu olhei pra ele, já comecei a chorar ali, desabei, né, já comecei a chorar. É engraçado, porque quando eu ia visitar outras igrejas, eu sempre fui muito de julgar, tô sendo sincera aqui, dando minha cara a tapa, falando a verdade. E teve uma vez que a gente foi em uma igreja, que esse amigo nosso que estava em Portugal congregava uma vez, e aí o pastor chamou as pessoas pra orar, e eu vi as pessoas caindo, e eu pensei, duvido. Isso aí tá pensando, né? Tipo, que mentira, isso aí fica inventando, mexendo com o nome de Deus, uma coisa dessa, tal. Sempre achei, tipo, vou falar a palavra que eu achava ridícula, eu pensava que era uma encenação. O que aconteceu com a gata? Eles começaram a orar em mim de um jeito assim tão forte, que eu não aguentava, gente. Eu não aguentava o peso do meu corpo. E aí eu ia cair, né? E aí o nosso amigo falou, como foi que ele falou? Você lembra? Ele tava conversando comigo e falou, calma aí, que eu vou ali pegar uma cadeira pra Sueli sentar porque ela vai cair. Gente, eu ia cair. E logo quem? A que falava que era encenação e tal. E é uma presença, um negócio, uma emoção tão forte que eu não aguentava com o peso do meu corpo. E aí colocaram uma cadeira e aí começaram a orar assim, sabe? Tipo, uma oração muito forte. Daqui a pouco, na hora que eu vi, assim, tava grávida, daqui a pouco veio o Joe, eles começaram a orar em línguas por mim, assim, em cima de mim. Foi uma doideira. E aí eu lembro, assim, perfeitamente que o Danilo falava assim pra mim, sai agora. E eu pensei... Aí depois eu falei pra ele assim, não achava um demônio, assim, em mim, não sei. Mas, tipo, era uma resistência mesmo que tava em mim. Por quê? Porque ele, tipo assim, o diabo sabia que aquele dia ele ia aceitar Jesus, sabe? E aí eu não lembro se foi a Grazi ou se foi o Danilo que perguntou, tipo, você aceita Jesus verdadeiramente como seu suficiente e único salvador? E eu falei sim. Então, tipo, eu acreditava em Deus, mas ninguém nunca tinha feito essa pergunta pra mim, sabe? Então... basicamente foi isso, tipo, Deus me tirou daqui, me levou pra Portugal, eu fiz uma oração maluca e nessa oração, não sei o que aconteceu, a gente foi lá nessa igreja, quando Deus quer fazer, ele move, ele, sabe, não tem como, eu costumo dizer que não tem como fugir de Deus não, viu, não tem como. Abençoaram a gente,
E nisso tudo, nessa noite, até hoje eu entendo melhor, quando falam, eu vou ofertar na sua vida, e não sei o que e tal. E aí eles ofertaram na nossa vida, eu lembro específico, foi 20 euros, e aí eles entregaram pra mim, mas, né, eu e o John, a gente tava junto, e eles falaram assim, nunca vai faltar na vida de vocês, e vocês vão ganhar em várias moedas. Só que aí, eles me deram 20 euros, e aí eu pensei, na hora que eu peguei esse dinheiro, eu senti que tinha que dar pro nosso amigo. E o Joe também sentiu isso, a gente só foi falar isso depois, tipo, já tinha dado, então, né, nossa, a gente divide neurônio, amor, porque ele sentiu a mesma coisa que eu na mesma hora, só que a gente só não comentou. E aí eu perguntei pra esse nosso amigo, eu falei assim, como que a gente faz com a oferta? E se eu não quiser ficar com o dinheiro? Ele falou assim, não, você guarda, né, tipo, a parte simbólica e tal, do que ele falou, mas o dinheiro você pode fazer o que você quiser. E eu falei, então, ó, tô ofertando na sua vida. E aí, gente, tipo, fez muita diferença pra ele, porque eu tava com o dinheiro contado. Então, pra mim, tipo assim, não ia me fazer falta, entendeu? Porque eu já tava com o dinheiro contado ali. E mais uma parênteses. Antes da gente sair do hotel, a gente contou o nosso dinheiro, a gente deu uma arrumada nas coisas e eu lembro exatamente de eu pegar meu passaporte e chacoalhar. Porque eu tava enfiando dinheiro e tal, tudo na mesma bolsa, então eu chacoalhei tudo e a gente contou. Então, tipo, ó, esse dinheiro aqui a gente pode gastar hoje, porque a gente ia nos pontos turísticos e tal. Essa parte, tá? Porque depois eu vou explicar, vocês, né, não ficam voados. Esse dia, depois passou um tempinho, tá? Eu agradeci, me abraçaram, foi um negócio, assim, maluco. E nesse dia, o pastor, eu não sei como que fala, se é pastor sênior, né, se é o pastor... Enfim, um pastor, acho que é o líder de todo o ministério, foi apresentar a filhinha dele. E por isso que esse casal de amigos, que no caso do pastor, estava lá. Mas não só por isso, eles estavam orando, e aí Deus falou com a Graça, acho que foi com a Graça, falando assim, eu preciso que vocês vão lá, porque vocês precisam falar com a pessoa. E, mano, a pessoa era eu, tipo, Deus moveu eu até lá e moveu outra pessoa só pra falar comigo, tipo. E eu acho isso a maior doideira. Eu converso com eles até hoje, mas com a Grazi, porque é mais fácil, né? Mas tem um maior carinho, tipo, eles marcaram minha vida. E foi aquele chororô, né? Era o último dia, a gente se despediu do nosso amigo, que inclusive, né, somos jeans da filhinha dele que tá pra nascer agora em agosto. E aí a gente voltou pro hotel, se despediu do nosso amigo e tal. E aí no outro dia a gente tava arrumando nossas coisas pra poder ir embora. E, gente, chega a me arrepiar. Eu peguei e tal, isso aqui, eu falei, vamos pegar o passaporte. Gente, eu abri o passaporte, no meio tinha 20 euros. Eu não sei até hoje explicar como é que foi parar aqueles 20... Não sei. Eu só sei que... Eu só consigo pensar que quando a gente dá de coração pra outra pessoa, tipo, Deus retribui... Sabe, eu não tava esperando nada. Eu não sei como foi que apareceu. Pra mim foi Deus que colocou ali. Não sei se ele quer me falar alguma coisa, me mostrar, né? Mas pra mim foi, tipo, sobrenatural. Porque eu lembro perfeitamente de o Danilo, né, me dar os 20 euros, eu dar pro nosso amigo e no outro dia aparecer 20 euros no nosso passaporte. E não tinha como aparecer 20 euros no nosso passaporte, porque antes da gente voltar, antes da gente sair, né? Antes da gente sair pro passeio, a gente contou todo o nosso dinheiro, né? Pra saber quanto a gente podia gastar ou não. Então, pra mim, foi sobrenatural, pra mim foi Deus, e nada nem ninguém tira isso da minha cabeça. Janeiro de 2020. Gente, de verdade, melhor escolha que eu fiz na minha vida. Minha vida nunca mais, tipo, nunca mais foi a mesma. De primeiro pensei, agora minha vida vai ser top, vai ser fácil, porque, né, aceitei Jesus aqui, então já era, vamos. E na verdade não, na verdade fica mais difícil, só que se já é difícil com Deus, imagina sem. Deus que me livre, não dá. Eu e o John, a gente começou a procurar a igreja, só que assim, passou um tempo, tal, de 2020 inteiro, e visitando uma coisa ali. Eu assistia muito culto online também, né, em 2020. E tinha uma amiga minha que foi modelo pra mim na SS, que ela me chamava toda vez pra ir na igreja dela. E eu falava não, dava uma desculpa, não quero, como eu tô falando, né? Ainda tinha resistência, já tinha aceitado Jesus, eu assisti e tal, mas eu tinha resistência porque na minha cabeça, eu tinha um ranço de crente, sendo bem sincera, e eu sou amor do... Tudo que eu tô falando aqui, ó, hoje eu sou, tá? Então, tipo, eu tinha uma preguiça quando eu olhava assim o povo no culto, sabe? Parece que eu ia pro culto, eu não ia pra, tipo, ouvir a palavra, parece que eu ia no culto pra reparar as pessoas e ficar julgando, então eu olhava as pessoas pulando, pensava, ai, não precisa disso, você não tá num show. Mas, tipo,
louvar a Deus, adorar, é um show, sabe? Tipo, é um show pra Deus. Mas não, eu não achava. E hoje eu sou isso, eu pulo, nossa, quando acaba o louvor, antes da palavra, meu subaco suando. Eu assim, ó, de tanto que eu pulei, chorei e gritei, sabe? Dei o meu melhor pra Deus. Aí eu pedi pra ela ser minha modelo e tal, porque ela não tem um corpo padrão e eu precisava de outras meninas de outros corpos. E aí ela teve que desmarcar um compromisso da igreja pra fazer as fotos comigo. E aí as fotos ficaram incríveis e tal, foi uma campanha linda. E aí eu senti, tipo, em dívida com ela. E ela me convidou de novo para um culto de jovens, que era gerações, que ia ter pais com filho e tal. E falou pra eu ir. E eu fui. E depois daquele dia eu nunca mais saí da igreja, né? Tipo, quando? Meu Deus, que doideira. E quando eu cheguei lá, como era um culto de jovens, eu já fui eu fui meio assim esquisita, porque eu fui de calça, eu tenho trança, então cada igreja tem uma doutrina. E eu fiquei meio assim, sabe? De tipo, chegar lá e alguém... E quando eu cheguei lá, não sei se é porque foi a primeira impressão de ser um culto de jovens, mas eu vi o pastor sênior, eu nunca esqueço, falo pra ele, de uma camisa florida. Eu vi uma menina da banda, que hoje é minha amiga, do louvor de trança. Eu vi outras pessoas assim, tipo, com roupa normal, não que saia e bolero e sapatilha não seja normal, sabe? Mas na minha cabeça, eu pensei, eu vou pra igreja, mas eu quero continuar sendo eu. Lógico, né? Quando você aceita Jesus e tal, Deus vai te moldando. Tipo, ele fala pra você ir do jeito que você tá, mas isso não significa que você vai continuar assim. Mas na minha cabeça, eu tinha uma resistência, pensava, não, mano, eu vou ter que tirar minhas tranças, eu vou ter que pôr um coque, sei lá o que eu vou ter que ser. Tudo loucura, não tinha nada a ver com nada. Cheguei lá, amei, fui super bem recebida e a partir de lá, tipo, a partir daí eu tipo assim, o horário do Joe não batia, então eu não ia muito no culto presencial, mas o online eu via todos e hoje eu sou do ministério, né, eu faço parte do ministério da igreja online e eu faço com o maior carinho porque eu sei o quanto as pessoas podem ser atingidas, sabe? Eu acredito muito no poder da internet, porque eu fui essa sementinha, sabe? Eu fui uma das pessoas que foram atingidas e hoje faz esse trabalho. Então hoje a gente tá na igreja e eu amo estar na igreja, a gente tá envolvido em um monte de coisa. Assim não dá, né? A gente é bem ativo, então o Joe faz parte do backstage do Ministério de Música, né? De louvor e tal. Faz parte também junto comigo da igreja online, a gente é voluntário também no Ministério de Jovens. E eu tô vivendo a melhor fase assim da minha vida. É fácil? Nunca. Nem vai ser o que eu falo, né? Com Jesus é difícil, imagina sem. Mas eu não trocaria nada. Em agosto de 2021, esse eu lembro específico, dia 15 de agosto de 2021, eu e o Dio, a gente desceu as águas juntos, a gente batizou e também foi a melhor escolha da nossa vida. Desde esse dia, assim, foi muito especial, porque, nossa, sabe quando você não imagina, assim? Eu julgava tantas pessoas, eu falava tanto, e tudo que eu falava eu sou hoje. Eu vou pra igreja, vai um monte, quando fala assim, ai, por que você tá vindo na igreja? Vivo mesmo, e glória a Deus por isso. Eu amo estar ativa, amo receber as pessoas. Tudo que fizeram por mim lá, eu sinto muita gratidão. Então, quando chega gente nova, a gente quer conhecer e quer acolher, sabe? Independente do jeito que a pessoa tá, do jeito que ela veio, a gente não liga pra isso. E também a gente já colhe frutos, específica eu. Como eu tinha muita resistência de tipo, as pessoas me chamavam, eu não ia, eu pensei, nossa, eu vou tentar convidar as pessoas e tal. E eu lembro de uma amiga minha que ela, tipo, eu chamava ela e nunca dava. Eu pensava, não vou desistir dela. Um dia ainda ela vai no culto. E ela foi no culto de jovens, passou um tempo, ela foi no acampamento de jovens, eu também nunca tinha ido, então a gente foi juntas, a gente teve essa experiência juntas. Lá ela aceitou Jesus. Lá ela aceitou Jesus, a gente voltou, ela se batizou e hoje ela também é voluntária, ela também tá no Ministério da Igreja Online e seguimos, né, pra honra e glória do Senhor. Muitas histórias assim pra contar, muitas coisas, mas eu quis mais foi contar do testemunho. Eu sabia muito, assim, eu sabia que vocês queriam saber. Não foi nada de outro mundo, mas eu acho muito louco, né, tipo, eu poderia aceitar Jesus em qualquer canto, mas não, eu tive que sair daqui do Brasil, ir pro Portugal e aceitar Jesus lá, mas o importante é que eu aceitei. Se quiserem eu posso contar outras coisas. Tem uma coisa assim que tá aqui no meu coração, que eu vou gravar um vídeo ainda sobre a gente não fugir do que Deus quer pra nós, porque se tem uma pessoa que já fugiu do que Deus queria pra mim, essa pessoa sou eu. Eu fugi de um jeito, eu fugi de outro, e gente, simplesmente não dá pra fugir daquilo que Deus prometeu não. Não dá pra fugir daquilo que Deus criou a gente pra fazer. Espero que... Não sei o que eu espero, na verdade, mas se esse vídeo impactar uma pessoa e essa pessoa quiser saber mais de Jesus, então eu acho que eu
tô com a missão cumprida. Tem aqui a experiência de vocês, se você já aceitou Jesus ou não, se você era uma linguaruda igual eu, que julgava todo mundo e agora faz a mesma coisa, inclusive ama e faz com o maior amor e carinho. E assim, quando tem conferência na nossa igreja, ou sei lá, tem alguma coisa assim, uma loucura, e a gente vai mesmo, e às vezes algum amigo chama a gente pra fazer alguma coisa e a gente fala, ai, não dá, tô na igreja. Nossa, mas eu vou na igreja sexta, sábado, fui. E se precisar, eu vou de novo, eu vou a semana toda. Então, assim, é muito bom. Eu sou muito grata por todas as pessoas que fizeram parte. E eu fico com o coração bem quentinho. Espero poder retribuir todas essas pessoas um dia, assim, não sei, espero que sim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou, lembrou de alguém quando você estava ouvindo, manda esse link para essa pessoa. Às vezes vai impactar ela vai mandar para outra, e outra, e assim a gente vai compartilhando. Eu não sei muito se testemunho fala com alguém, não sei, mas eu já ouvi, já falou, Deus já falou através do testemunho comigo, então pode ser que impacte uma pessoa, e como eu disse, né, se só da pessoa ver esse vídeo, ela sentir de conhecer um pouquinho mais de Jesus, nossa, missão cumprida. Até a próxima, um beijo!